Bom dia, irmãos, graça e paz. Por que será que o Senhor Jesus ainda não voltou? O maior desejo dele é vir a este mundo e buscar os seus. A resposta é simples, é porque nós não estamos preparados. Sabe que nós sabemos quando que aquilo que a Bíblia chama de últimos tempos teve seu início? A partir do Pentecostes. Nós estamos vivendo os últimos dias. A cada geração, a igreja viveu uma única realidade, os últimos tempos. E nós estamos inseridos dentro desta mesma realidade. Vivemos os últimos dias. E o Senhor anseia que nós, nessa geração em particular, possamos ser aqueles que respondam positivamente aos seus anseios. E Ele não virá buscar os seus, enquanto Ele não encontrar um povo consagrado a Ele. Então, que verdadeiramente o Espírito Santo esteja tocando nossos corações com esta realidade. Nós temos insistido e ainda vamos insistir. Não há como nós continuarmos os mesmos depois da exortação que o Senhor tem dado a nós. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor para que Ele faça a sua obra. Nós não temos capacidade em nós mesmos, mas o Espírito Santo pode nos ajudar, pode nos socorrer, para que nós respondamos de maneira adequada a esse grande clamor, a esse grande sonido de trombeta que vem do alto, para que nós, de fato, sejamos um povo consagrado a nosso Deus. Aleluia. Vamos clamar ao Senhor. Maravilhoso Senhor, nós uma vez mais nessa manhã nos reunimos debaixo do Teu poderoso nome. Nós invocamos o Teu nome, Senhor, nesse tempo, para que a Tua palavra seja anunciada na Tua autoridade, no vigor do Espírito. Sim. Nós reconhecemos que sem o Espírito Santo nada podemos. Nós precisamos do Espírito Santo porque é Ele que derrama vida sobre nós. É Ele que lança luz sobre nós. É Ele que traz a interpretação da palavra. É Ele que revela a Ti mesmo, Senhor. Então nós clamamos que o Espírito Santo nos ajude nessa manhã. Nós buscamos essa provisão bendita do alto, para que esse encontro possa atender aquilo que Tu desejas. Nós nos colocamos diante de Ti e recebemos o Teu falar nessa manhã. Fala, pois o Teu povo Te ouve. Nós oramos no Teu poderoso nome, para a glória do nosso Deus e Pai. Amém, Senhor. Amém. Como todos sabemos, o encargo maior que tenho recebido do Senhor e compartilhado com vocês é chamados a uma vida de consagração. Já temos trabalhado desde ontem a respeito desse tema. Já mostramos os 3 importantes fundamentos dessa realidade. O que significa para nós, importante sempre dizer isto, que o primeiro fundamento, a primeira base é exatamente o amor do Senhor. O segundo fundamento é o direito divino sobre nós. O terceiro fundamento, como nós já vimos, é o aspecto de entrega voluntária diante do Senhor. E nós devemos pensar, meditar sobre essa situação, mais do que isso, nos posicionarmos diante do Senhor. E com a ajuda do Senhor ontem, nós, na perspectiva do livro de Levítico, capítulo 8, nós vimos ali aqueles 4 tipos de sacrifícios diferentes que deveriam ser ofertados ao Senhor, que estavam relacionados diretamente com o caminho para a consagração. O novilho para o pecado, o carneiro para o holocausto, o outro carneiro para a consagração e também aquele cesto com aqueles 3 tipos de pães asmos que ali havia. E nós vimos em cada uma dessas realidades as belezas de Cristo Jesus, a beleza do chamado do Senhor para vivermos uma vida de consagração. E em destaque especial nós vimos que na terceira oferta, aquele carneiro chamado carneiro para a consagração, quando ele era imolado, o que era se feito? Pegava do sangue, colocava na ponta direita, no caso de Arão, dos seus filhos, no polegar direito da mão e no polegar direito do pé. Havia o toque do sangue. Isso significava o quê? Que daqui por diante,
A partir daquele momento de consagração, os meus ouvidos estariam atentos ao falar de Deus. As minhas mãos, que é a obra que nós devemos fazer, deveriam estar completamente consagradas a Ele, para que realizemos somente a sua vontade. E os nossos pés, representando aquele sangue no polegar direito do pé, eles andariam simplesmente e unicamente aos caminhos do Senhor. Que realidade linda nós temos ali. É exatamente isso que o Senhor deseja de nós, que nós sejamos completamente consagrados. O sangue sempre será um indício de morte. Então, nós somos, como diz Romanos capítulo 12, verso 1, nós somos sacrifícios vivos. Como assim sacrifícios vivos? Porque o sacrificado morre, mas nós somos sacrifícios vivos. Então, nós somos mortos, mas nós somos vivos. Mortos por quê? Ao toque do sangue em nós. Nós não vivemos mais para nós mesmos, vivemos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Nós fazemos as coisas para Ele, por quê? Porque nós não somos mais de nós mesmos e andamos nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque nós não somos de nós mesmos, andamos nos seus santos caminhos. Então vimos isto e fechamos a situação ontem à noite mostrando algo extremamente importante, inegociável, que foi o último toque de todo o aspecto daquelas ofertas de sacrifícios, que foi o derramar do óleo. Aí nós vimos algo importantíssimo. Nós nunca podemos separar sangue de óleo, a cruz do Espírito, o Calvário do Pentecostes. Não podemos separar também o Cordeiro da Pomba. Essas realidades são inseparáveis. Inseparáveis. Então nós precisamos da unção do Espírito Santo sobre nós. Sem o andar no Espírito, nós não poderemos desfrutar de uma vida de consagração. Então nós precisamos conhecer a terceira pessoa bendita da Trindade. Nós precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo. Nós precisamos discernir nas Escrituras Sagradas, significa andar no Espírito. Já dando um passo além, depois nós vamos verificar, em especial na vida do Senhor Jesus Cristo, como que se processou a consagração dele. Porque nós já falamos um pouco disto na uma das primeiras reuniões, mostrando que ele era completamente consagrado ao seu Pai, porque ele veio a este mundo não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o havia enviado. Uma comida ele tinha que comer, e esta era fazer a vontade do seu Pai. Então a gente percebe nestas citações e outras uma completa vida de consagração do Senhor ao seu Pai. Mas hoje nós vamos ver como isso verdadeiramente se processou na vida do Senhor Jesus Cristo. E se esta realidade que vamos apresentar foi experienciada por Senhor Jesus, quanto mais nós, o corpo dele, a sua igreja. Isso está relacionado exatamente com a obra do Espírito Santo. Mas o que significa andar no Espírito? Deixa eu só fazer uma colocação rápida e vamos voltar para o ponto aqui. Muitas vezes nós pensamos assim, andar no Espírito é como se nós fôssemos elevados a uma situação de levitação e andássemos em terrenos assim completamente, sabe, fora de uma realidade palpável. O andar no Espírito é uma coisa muito simples. É quando nós obedecemos ao Senhor. É quando andamos nos seus caminhos. Andar no Espírito significa viver segundo os interesses de Deus. É quando você diz não a você e sim à verdade de Deus. É quando você diz sim aos princípios da palavra de Deus e não aos seus interesses de paixões de carne. É quando você lê nas Escrituras Sagradas, este é o caminho, andai por ele, e você obedece. As pessoas pensam que andar no Espírito é algo etéreo que vai acontecer, um movimento de asas de anjos ao seu lado e vai levar você para uma situação de gravitação. Não, é muito simples, é uma realidade palpável, é obediência. É você olhar para as Escrituras Sagradas, naquilo que está escrito aqui, e não falar assim, se a graça não fizer, eu não tenho condições. Sabemos que nós não temos condições. Mas o fato é o seguinte, na força do Senhor, nós podemos dar um passo de fé. Um passo de fé. E nós vamos avançar. Então, olhe, já tenho falado isso aos meus irmãos e irmãs aqui. Tem assunto na sua vida para ser tratado? Então trate.
Não fique esperando uma coisa etérea acontecer, não. A partir desse ponto, vamos tratar desse assunto. Senhor, eu quero andar segundo os teus princípios. Eu quero andar segundo a legalidade da tua verdade. Não quero mais ferir o teu coração. Não quero ferir o coração dos meus irmãos. Eu quero andar na tua justiça. Não porque eu posso, mas porque a tua palavra diz. Então, vamos acertar o que precisa acertar. Vamos colocar nos trilhos o que precisa ser colocado nos trilhos. Isso é andar no Espírito. É um andar de obediência. Então, que sejamos ajudados nisso, queridos irmãos e irmãs. Então, vamos verificar como o Senhor Jesus realizou o seu ministério, que foi totalmente consagrado ao seu Pai. E como isso aconteceu? É onde nós vamos falar bastante agora, nesse primeiro período, que o Senhor Jesus, ele viveu 100% dependente do Espírito Santo. Então vamos pegar vários textos das Escrituras Sagradas e vamos ver isto, como se processou na vida do Senhor. Primeiro texto, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Até aqui, por enquanto. Então nós temos aqui uma passagem das Escrituras Sagradas extremamente preciosa e significativa para nós. Nós estamos falando daquele que subsistia na forma de Deus, significando que ele era Deus. Jesus é Deus. Absolutamente Deus, como o Pai é Deus, como o Espírito Santo é Deus. Mas aqui há uma realidade maravilhosa. Diz a palavra de Deus que ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele não se aferrou a esta realidade. Ele não se apegou a esta legítima realidade e verdade que implicava a ele mesmo. Mas ele diz a palavra, ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ou seja, veja a realidade que ele se encontrava. O Deus eterno, então ele entra num processo de esvaziamento tal e assume aqui a forma de servo, a forma de escravo. Deus tornando-se escravo. Mas a Bíblia continua dizendo na seguinte sequência, tornando-se semelhança de homens. Então Jesus, verdadeiramente Deus, e agora ele é conhecido e tornado em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Então nós temos o seguinte quadro aqui. Jesus esvaziou-se de toda a sua glória, de toda a sua majestade. Mas guarde isso com muito cuidado no seu coração, excetuando a sua divindade. Ele não poderia deixar de ser o que ele é em sua realidade. Verdadeiramente Deus. Mas ele ocultou toda essa realidade de divindade, ele ocultou de maneira plena e foi reconhecido como homem, como figura humana. Esse é o milagre da encarnação. Esse é o milagre da encarnação que nós vamos ver nos textos seguintes. Então Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele não é 50% Deus e 50% homem. É 100% Deus e 100% homem. Isso deve ficar claro no nosso coração. O Deus encarnado, esse é o grande mistério. Então nós vimos nessa primeira passagem, Deus Todo-Poderoso. Ele, o Filho Eterno de Deus, Deus Todo-Poderoso, ele esvazia-se de si mesmo, torna-se servo e ele torna-se em semelhança de homem e é reconhecido em figura humana. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Agora vamos ver o processo na perspectiva do seu nascimento. Livro de Mateus, capítulo 1. Livro de Mateus, capítulo 1. Vamos aqui ver uma série de passagens bastante significativas para vocês entenderem. Lembrem-se
que o nosso ponto maior para verificarmos é como o Senhor Jesus realizou, processou o seu ministério, ou seja, a sua vida de consagração. Então, Mateus capítulo 1, versículo 18, veja só. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Aqui começa a ação na perspectiva da vinda do Senhor Jesus. Então, José e Maria não haviam ainda coabitado, mas ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, veja já inicialmente a presença do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus. Versículo 20. Enquanto ponderava estas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então comecem, por favor, a estreitar essa realidade aqui da grande proximidade entre a vinda do Senhor Jesus Cristo e o seu relacionamento com o Espírito Santo. Primeiramente, a Bíblia fala que Maria achou-se grávida pelo Espírito, mas agora o que é gerado no ventre de Maria é gerado do Espírito. Olha que algo maravilhoso. Quando nós avançamos na vida do Senhor Jesus, já Ele no seu início de ministério, na sua vida adulta, chegamos no capítulo 3, versículos 16 e 17. Vejam, por favor, a relação do Senhor Jesus e o Espírito. Versos 16 e 17, capítulo 3 de Mateus. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, o Espírito Santo, descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Olha só. Então nós temos um outro quadro nas Escrituras Sagradas, extremamente significativo para nós, onde nós temos a relação clara de Jesus com o Espírito Santo. Ele foi batizado e logo que saiu da água, se abriram os céus e o Espírito Santo veio sobre ele como uma pomba. Estamos vendo essa realidade? Estamos conseguindo acompanhar? Aquele que é o Deus eterno, o Filho eterno de Deus, deixa seu trono de glória, esvazia-se de toda a sua majestade, deixa a adoração dos anjos, deixa todo o significado da realidade que ele desfrutava no universo, nos céus, e vem a esse mundo e é reconhecido em figura humana, um homem. Ele nasce do ventre de Maria e ele é agora então batizado pelo Espírito de Deus em forma de pomba. Agora, os primeiros passos que Jesus vai dar, nós vamos verificar de que forma eles foram dados. Lembre-se, o nosso ponto maior, nós estamos focando Jesus Cristo e a sua vida totalmente consagrada ao seu Pai. De que maneira ele poderia desfrutar disto? E já podemos pensar como que nós então vamos viver vidas tais que sejam iguais do Senhor Jesus, consagradas. Olha o capítulo 4, bem pertinho aí. Jesus realizando o seu ministério. Capítulo 4, verso 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vocês conseguem perceber a relação de completa dependência do Senhor Jesus em relação ao Espírito? E é o Espírito Santo de Deus que o conduziu para o deserto para que ele fosse tentado. Vamos sair de Mateus, peguem Lucas capítulo 4, por favor. Lucas capítulo 4. Olha, também o versículo 1. É a mesma citação que nós acabamos de ver em Mateus, só que na perspectiva de Lucas. Lucas 4, verso 1. Aqui tem um detalhe a mais que Lucas coloca para nós pensarmos. Lucas 4, 1. Jesus, cheio do Espírito Santo,
voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Aqui tem um detalhe: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Então nós estamos vendo vários textos sendo colocados aí, um ao lado do outro. Qual que é o ponto principal para nós termos em destaque? Como que Jesus viveu uma vida completamente consagrada ao seu Pai. Muito importante para nós. Vamos avançar no mesmo capítulo 4 de Lucas, no qual estamos. Versículo 14 em diante. Olha só, Jesus então ele vai iniciar o seu ministério aqui. Veja só, ele está em Nazaré. Olha só o cenário que acontece aqui, a partir do versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar as libertações aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se e todos da sinagoga tinham postos os olhos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Olha que passagem impressionante para nós. Os primeiros movimentos do Senhor Jesus Cristo. Ele entra numa sinagoga, ele pega a porção do livro de Isaías, ele lê uma porção que falava dele mesmo. Isso significa o quê? A aproximação da sombra com a realidade. Quando você está numa posição na rua, onde o sol tem lá uma posição de 1 da tarde, 3 da tarde, ele projeta no seu corpo o quê? Ele projeta a luz que vai criar uma sombra. Aquela sombra fala que existe uma realidade, um corpo. E na medida em que nós temos a direção do sol, vamos dizer assim, ao meio-dia, então aquela sombra que vem sobre nós é sombra e realidade numa mesma perspectiva. E Jesus, quando ele lê o livro de Isaías, 700 anos mesmo antes dele vir a este mundo, ele pega uma porção que está falando dele mesmo. Então significa: hoje se cumpriu as Escrituras. Sombra se tornou realidade. Por isso que tudo que acontece no Velho Testamento é sombra. Quando aparece Jesus, tudo se cumpre nele. Os sacrifícios que nós estudamos ontem, todos eles eram sombras. Quando nós estudamos Cristo, aquele novilho, oferta para o pecado, se cumpriu nele. Aqueles carneiros oferecidos para o holocausto e consagração, cumpriram-se nele. Aqueles pães asmos, cumpriram-se nele. Ele é a realidade. Sim. Então nós temos esse destaque apenas para falar para vocês. Mas o ponto que está sendo discutido aqui cai diretamente no versículo 18. Jesus dizendo: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Então veja só que o Espírito Santo veio sobre ele com a finalidade de capacitá-lo, de ungir a Jesus para que ele realizasse o seu ministério através de uma vida completamente consagrada ao seu Pai. Então, de que maneira Jesus viveu nesse mundo? 100% dependente do Espírito Santo. Ele viveu, guarde bem isso, anote isto, ele viveu como homem. Ele não usou uma única vírgula da sua divindade inerente para processar todo o seu ministério. Porque senão não seria um homem que morreria no nosso lugar. Nós precisaríamos de um homem perfeito sendo sacrificado naquela cruz para ser o nosso verdadeiro substituto. Então Jesus viveu como homem, 100% como homem. E ele viveu como homem numa plena e completa dependência do Espírito Santo sobre ele. E se Jesus assim viveu, quanto mais nós? Então entende o ministério do Espírito na vida de Jesus?
Como que Jesus pôde viver uma vida completamente consagrada ao seu Pai? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele, o Espírito Santo estava agindo nele. Isso é muito importante para nós. Então, veja só o ministério de Jesus. Ele foi ungido para evangelizar, ele foi ungido para proclamar a libertação aos cativos, ele foi ungido para dar restauração à vista aos cegos, ele foi ungido para pôr em liberdade os oprimidos, ele foi ungido para pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele foi ungido. Isso é vida de consagração. Aquilo que nós mencionamos ontem, que ele veio a este mundo não para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou, ele só pôde fazer no Espírito. Completamente no Espírito. Vamos pegar uma outra passagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Versículos 36 em diante. Veja o que Pedro tem a nos falar a respeito do Senhor. Deixa eu repetir. Atos capítulo 10, versículo 36 a 38. A palavra de Deus diz assim: esta é a palavra de Deus, que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus, veja bem, ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então nós temos a clareza da palavra de Deus aqui, que o Senhor Jesus Cristo realizou o seu ministério por uma vida completamente consagrada ao seu Pai. De que maneira? Ungido pelo Espírito Santo. E essa unção tinha esta finalidade que aqui está escrito: Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com o poder, o qual, através desse Espírito Santo e poder, andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, de que maneira, queridos irmãos, Jesus andou nessa terra? 100% dependente do Espírito Santo. Vocês se lembram que Jesus se retirava muitas vezes para orar, para buscar intimidade com seu Pai? Sabe por quê? Ele buscava dependência. Ele tinha comunhão com seu Pai. Ele não era uma pessoa que viveu na sua base de divindade inerente. Ele viveu como homem, irmão, irmã, como homem. Há um Redentor, homem, sentado no trono desse universo. Chama-se Jesus Cristo. Verdadeiramente homem. Então nós precisamos ser chamados, ter a nossa atenção aqui desperta para esta realidade. Jesus viveu 100% consagrado ao seu Pai, porque ele andou na completa dependência do Espírito Santo. Só que para nós, o Espírito Santo, como diz certo irmão, é uma pessoa que não tem rosto. Para muitos, o Espírito Santo, ele é considerado dentro do aspecto de hierarquia, como se o Pai estivesse em primeiro lugar, o Filho em segundo lugar e o Espírito Santo em terceiro lugar. Isso é heresia. Porque Pai, Filho e Espírito Santo, essas três realidades, três pessoas, existem em cada uma delas toda a realidade de essência plena e absoluta da divindade. O Pai não é maior que o Espírito, nem maior que o Filho, nem maior, um não é maior que o outro. As três pessoas expressam uma realidade plena, divina. E nós estamos, como vamos falar logo mais, hoje numa dispensação chamada dispensação do Espírito. E um dos grandes enganos que tem permeado no meio do próprio povo de Deus é exatamente a incompreensão da ação do Espírito no nosso meio. Qual é a função do Espírito? Qual é a ação dele em nosso meio? Aí há muitas dificuldades. Então nós precisamos ser socorridos nisso,
Mas o nosso ponto principal que estamos destacando com os irmãos é que Jesus viveu uma vida 100% consagrada ao seu Pai, porque ele andou na completa dependência do Espírito Santo. Você tem tido comunhão com o Espírito Santo? Você sabe o que é ter comunhão com o Espírito Santo? A gente nem sabe orar para com Ele. Ele é uma pessoa. Só que nós fazemos dele talvez um poder, vamos dizer assim, uma virtude que nos é dada. Mas o Espírito Santo é Deus. E nós precisamos conhecer o seu ministério. E Ele é o único, irmão e irmã, o único que pode abrir os nossos olhos e corações para enxergarmos de modo adequado a Cristo Jesus. Só Ele pode. O que nós estamos destacando aqui é exatamente que Jesus viveu essa vida consagrada ao seu Pai, porque Ele viveu uma vida de completa dependência do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, o primeiro capítulo. Vejam só o que a Bíblia ainda tem a nos falar sobre essa relação Jesus e o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Esse que escreveu é Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas. Lucas é quem escreveu Atos, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. De que maneira Jesus, então, passou os mandamentos aos apóstolos? Pelo Espírito Santo. Percebe a relação de plena dependência do Senhor Jesus, do Espírito Santo? Então Jesus não viveu uma vida, permitam-me dizer dessa forma, solta, independente nesse mundo. Ele viveu uma vida de completa submissão ao governo do Espírito Santo. E assim sendo, ele cumpriu a vontade plena do seu Pai. E isso significa que uma vida consagrada. Deus tinha um canal límpido, um canal que fluía sua vontade com leveza através do seu Filho enquanto ele esteve nesse mundo. Ele é o cabeça, lembra-se? Ou devemos lembrar. E nós somos o corpo. De que maneira o cabeça viveu? É dessa maneira que o corpo deve viver. Se o cabeça viveu completamente dependente do Espírito, uma vida consagrada, como nós, corpo dele, devemos viver? Para que sejamos totalmente consagrados, governados pelo Espírito Santo. Senão não há possibilidade. Agora o Espírito Santo, veja o nome do Espírito de Deus, Espírito Santo. Essa palavra tem que pesar no nosso coração. Espírito Santo. E quando Ele habita em nós pelo novo nascimento, Ele foi nos dado, diz a palavra de Deus, sem medida. O Espírito Santo habita em nós. Agora ele precisa achar caminhos para poder se expressar. Mas enquanto, é o que nós vamos falar isso na segunda reunião, enquanto nós não tratarmos de algumas coisas, o Espírito Santo não se expressará através de nós. Então nós precisamos ver quais são essas situações depois. Mas aqui está uma outra passagem mostrando-nos a relação clara de Jesus com o Espírito Santo. Vamos pegar uma outra passagem agora na perspectiva de Hebreus. Livro de Hebreus, no capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Veja o verso 14. Hebreus 9, 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O ponto aqui é, o sangue de Cristo, esse Cristo que
pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus. Ou seja, quando o seu Jesus se entregou à morte, ele o fez pelo Espírito Santo. Então percebam a relação de Jesus com o Espírito Santo desde do seu nascimento até a sua entrega absoluta quando ele estava no Calvário. Não foi uma relação absolutamente clara, límpida para nós? Isto é uma vida de consagração. É uma vida na completa dependência do Espírito Santo. Então deixe-me dizer algo importante para vocês também. Jesus, ele decidiu desde o início a não ministrar, a não realizar a sua obra através da sua divindade inerente. Ele era Deus, sempre foi Deus. Mas ele decidiu a ministrar, a realizar a sua obra na completa e total dependência do Espírito Santo. Isso o caracteriza como verdadeiramente homem. Todo o padecimento de Jesus naquela cruz, ele o suportou como homem, na completa dependência do Espírito Santo. Ele não usou nenhum aspecto da sua própria divindade, ele a ocultou de modo proposital, para que ele verdadeiramente pudesse ser aceito como um sacrifício diante de Deus, como um homem que morreu pelo pecador. Não é maravilhoso Jesus? Ele propôs no seu coração a vir a este mundo e andar como homem. Como homem. Mas para que ele pudesse ter vitória, ele precisou ser ungido e andar completamente na dependência do Espírito Santo. E isso caracteriza o quê? Uma vida de consagração. Se a realidade do cabeça é esta, quanto mais a do corpo de Cristo. Será que nós estamos discernindo isso, queridos irmãos e irmãs? Será que nós estamos tendo essa percepção? Duas coisas importantes. A primeira delas já foi dita a vocês, que novo nascimento é mudança de cativeiro. O novo nascimento dá-nos uma nova vida, tira-nos de uma vida de escravidão do pecado, e essa nova vida que ganhamos deve ser vivenciada na dependência completa do senhorio de Cristo. Através do quê? Do Espírito Santo em nós. Então, o que nós estamos vendo nesse primeiro período? Exatamente como que o Senhor Jesus processou a sua vida de consagração. Numa completa e total dependência do Espírito Santo. Agora o Senhor nos chama para vivermos essa vida consagrada. E por que nós não estamos vivendo essa vida consagrada? Essa é a grande questão. É a grande pergunta que precisamos responder. Como está a sua relação diante de Deus? Qual tem sido o seu relacionamento com Cristo Jesus? Essa é a grande questão. Já temos insistido com isso e todos nós temos dívida nessa situação. Nós temos mais vivido uma vida de busca dos nossos próprios interesses do que os interesses do Senhor. Nós colocamos o Senhor como se fosse um aspecto na nossa vida. Ele faz parte da nossa vida, faz, mas tem tantas outras coisas que estão do lado dele. O Senhor Jesus precisa assumir o encabeçamento da nossa vida, irmãos e irmãs, para que verdadeiramente Ele encontre caminho e a gente possa ser bênção. E nós precisamos então conhecer a obra do Espírito Santo. Então, há pouco eu me referi a vocês que nós vivemos na dispensação do Espírito. Veja então a confirmação disso em 2 Coríntios, no capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Vai nos falar aqui a dispensação, o ministério que vivemos hoje é do Espírito. 2 Coríntios 3, verso 8. Como não será? Ele está falando de um ministério da letra, ministério da morte anteriormente, que era da lei.
Aí ele vai mostrar no versículo 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Isso significa a dispensação do Espírito. Saímos daquele contexto do ministério da lei ou da dispensação da lei e entramos para o ministério de dispensação do Espírito. E se estamos vivendo dentro dessa realidade, significa que todo o holofote está no Espírito Santo. Como disse ontem, deixe-me colocar algumas coisas para vocês. O ministério primordial do Espírito Santo é lançar toda a sua luz, todo o seu holofote na pessoa gloriosa de Cristo Jesus. Ele não veio para se autopromover. A igreja, ela deve ser cristocêntrica. Ela não é espiritocêntrica, ela é cristocêntrica. Isso significa o quê? Que uma igreja cheia do Espírito, uma igreja que está desfrutando do governo do Espírito, é uma igreja cristocentralizada. É uma igreja onde toda a realidade vai gravitar-se em torno da pessoa de Cristo Jesus. O nosso assunto sempre será Cristo. Nós vamos viver para a glória de Cristo. Nós vamos exaltar esse nome maravilhoso. Nós vamos proclamar esse nome maravilhoso. E uma igreja que, de fato, só tem este assunto de Cristo e toda a sua obra, é uma igreja que é governada pelo Espírito. Então a igreja, ela é cristocêntrica. A igreja tem esta realidade maravilhosa. Mas ela, para ser cristocêntrica, precisa ser governada pelo Espírito de Deus. E de que maneira nós temos associado isto? Lá na introdução eu disse para os meus irmãos, quando nós falamos, usamos a expressão andar no Espírito, parece que os nossos pés se levantam do solo, entram num processo de gravitação. Não é. É dia a dia, é obediência. É olhar os princípios da palavra de Deus e falar, Senhor, pela Tua graça, eu dou um passo de fé. Isso é andar no Espírito. Lembre-se de Jesus no final do livro de Mateus, quando ele estava falando assim, olha, quando vocês fizerem a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. E quando então nós tomamos partido aos assuntos do Senhor Jesus, nós simplesmente estamos sendo governados pelo Espírito, porque o nosso assunto é Cristo. Nós escolhemos Cristo. Não caia no erro de tentar sentir a obediência. Nós não sentimos a obediência, nós obedecemos. Quando eu senti que o Senhor... Não, isso aí é carne. Obedeça, está escrito. A força está no Espírito. Nós damos o passo de fé, ele age. Então, esse texto nos mostra claramente que nós vivemos hoje, exatamente na realidade do ministério do Espírito Santo. É Ele. Precisamos aprender esse governo. Nós não temos aí nem o encargo para essa direção, mas fica o incentivo a todos nós a olharmos com cuidado. Como que nós podemos discernir essa realidade? O que significa andar no Espírito? Mas algo importante que poderia ser dito aqui, simples. Faça isso como uma lição de casa. Todas as manhãs, você a despertar, teve o seu movimento ali, você teve um momento de oração, você fala assim, querido Espírito Santo, governe meus passos, governe minha mente. Você até pode usar o que nós estamos dizendo aqui, governe meus ouvidos, aí eu vou ouvir a voz de Deus, governe minhas mãos, aí eu vou fazer a obra de Deus, e governe meus pés, andarei nos caminhos de Deus. Simplesmente assim, levante-se e vai para o teu trabalho, mas com o compromisso daquilo com que você falou. E tudo que você for ouvir, fazer ou andar por caminhos, veja se confere com a vontade do Pai e se posicione em obediência. Simples assim. Porque o Espírito Santo está aí em nós. Tá? Então é uma realidade extremamente importante. Mais algumas coisas para que nós façamos um período de descanso e voltemos aqui. Agora, não é verdade, irmãos, como filhos de Deus, muitas vezes, ou se não, quase para muitos, a totalidade, nos sentimos como um pneu murcho? Um pneu murcho. A gente
a gente tem alguma coisa, mas está faltando alguma coisa. Você vai dar um testemunho, é um pneu murcho. Você vai anunciar, é um pneu murcho. A tua vida é um pneu murcho. Não tem sentido. Não é assim. O que acontece? Por que nós somos pneus murchos? Esvaziados. A palavra pneu, ela é até interessante. É da mesma origem do pneuma, que é espírito, que é sopro, pneuma. A palavra pneu é ar, pneu, é o ar. A pneuma é um pneu. Então nós somos murchos, sem o ar, sem a ação do Espírito. Mas olha só que interessante, veja o que diz 1 João. 1 João, primeira epístola de João. Primeira epístola de João, no capítulo 2. Está falando para filhos de Deus aqui. Versículo 27. 1 João 2, 27. Quanto a vós outros, a unção, estava do Espírito Santo, que dele recebestes, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Essa unção é o Espírito Santo. Está dizendo, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes. Então, sobre nós existe um Espírito que nos foi dado sem medida. Para vocês, não vamos olhar o texto, mas olha a curiosidade do texto aqui. Então, a unção, que é o Espírito Santo, vai nos ensinar a respeito de todas as coisas, ela é verdadeira, não é falsa. No final do texto, assim, permanecei nele, não é nela, é nele. Nele é Cristo. Assim como ela, a unção, o Espírito, vos ensinou. Não é incrível isso? Porque a função do Espírito é lançar o holofote em Cristo. Mas a pergunta é, a unção está sobre nós, foi derramado o Espírito. Então, por que somos pneu murchos? Essa é a grande questão. E esse é o assunto que nós vamos, então, na segunda sessão, estar compartilhando. Por quê? Porque existem impedimentos em nós. Impedimentos em nós que estão aí com a força total no nosso ser. E esses impedimentos proíbem que o Espírito se manifeste em nós. Deixa eu citar quais são, e depois nós vamos ter um momento de intervalo e vamos voltar aqui para continuar. Os 3 impedimentos: engano de Satanás, pecados não confessados e laços desse mundo. Esses 3 impedimentos agem de maneira cruel sobre nós e nos mantêm como pneus murchos. Apesar de termos recebido a unção do alto, apesar de termos já o Espírito sem medida, só que nós não funcionamos e vivemos essa vida que vivemos. Por que eu sou assim? Por isso, porque sou pneu murcho. Porque o Espírito Santo, apesar de estar em mim, ele não se revela. Por quê? Há alguma coisa que precisa ser tratada. Engano de Satanás, pecados não confessados e laços desse mundo. E nós vamos, com a ajuda do Senhor, então, no segundo momento, estar falando sobre esse assunto. Vamos orar, irmãos. Nosso querido Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, agradecer porque vimos o exemplo maior em ti mesmo. Uma vida de consagração absoluta ao Pai através do governo e ação do Espírito Santo. Ah, querido Senhor, nós queremos, de fato, viver esta realidade também. Completamente dependentes do Espírito Santo, para que assim possamos desfrutar de uma vida totalmente consagrada a Ti. Ajuda-nos pelo Teu poder. Te pedimos isto em Teu próprio nome, para a glória do nosso Deus e Pai. Amém, Senhor. Amém.